Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, como sempre, né, pessoal? Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e também nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo. E claro, lembrar você que estamos também no Spotify. E agora eu quero falar um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está de norte a sul no estado de Mato Grosso. A Agrícola Alvorada é a solução completa que agrega valor ao produtor rural. São mais de 20 anos de história com portfólio amplo de produtos e serviços, da escolha das sementes e insumos à armazenagem e comercialização. A Agrícola Alvorada é a primeira opção em solução integrada para o agronegócio no Mato Grosso, com foco na rentabilidade e geração de valor. É o simples bem feito focado no resultado e que traz o produtor rural para o centro do negócio. Segurança, agilidade e qualidade em cada etapa da lavoura. Conheça então a Agrícola Alvorada. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E o assunto do nosso episódio de hoje é tecnologia para a gestão agrícola. Quem vai falar um pouquinho para a gente dessas tecnologias é o Mauro Paglioni, CEO da SAA Software. Hoje eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aí bem interessante e muito importante, principalmente para o agro, né, Mauro? Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Não, obrigado a vocês. Fico honrado de estar aqui. Tomara que a gente consiga realmente levar muitas informações do momento, principalmente de quanto que é importante, né, a gestão e a tecnologia ao mesmo tempo e quanto agrega valor para o negócio para o agronegócio em si, né? Então, fico realmente honrado e muito obrigado pelo convite. Olha só. Mas antes, né, pessoal, como vocês já sabem, eu gosto muito de conhecer um pouquinho do nosso convidado, né? Mauro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui em Primavera do Leste. Conta um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Legal. Bom, acho que já todo mundo vai adivinhar que eu não sou brasileiro. Bom, eu sou argentino, eu cheguei aqui em 2007, julho de 2007. Trabalhei muitos anos na Hoteliar. Talvez quem é da região de Primavera do Leste, mais em Mato Grosso, vai conhecer um pouco mais da história da Hoteliar. Então, eu me formei profissionalmente na Hoteliar. Eu comecei praticamente com 19 anos. Terminei de técnico agrícola, comecei na Argentina. Tive a possibilidade de fazer implantação, inclusive, de gestão de sistemas, de gestão na Bolívia e no Uruguai. E, por último, no Brasil. E cheguei em 2007, estava com 21 anos quando eu vim para o Brasil. E desde então fiquei até 2021 na Hoteliar. E aí fiz toda a minha história, aprendi basicamente todo hoje que eu sei através da Hoteliar, que foi realmente para mim sumamente gratificante passar por esse momento. A gente viveu, a gente sempre fala, né? Quem teve e compartilhou essa história com a gente, tive um momento de ser um dos maiores de Mato Grosso, a depois ter que reestruturar toda a empresa. Então isso nos leva realmente a gente se reinventar o tempo todo, né, profissionalmente. E em 2021 a gente foi adquirido pela MAGE, né, e eu fiquei até 2021 em uma transição. E aonde hoje vim até à frente da SA junto com os sócios. Empresa na qual talvez a gente vai falar mais um pouquinho do que a gente faz hoje, mas é sempre focado na gestão. Mas a SA foi fundada em 2016, né? Então eu sou sócio fundador, mas eu acompanhava de forma paralela, né? Eu acompanhava final de semana, à noite, e quem tocava a operação até 2021 eram meus sócios, 2 sócios principalmente que estavam na frente da operação. Até a gente decidir aí a oportunidade se
ir com a MASH, ficar com a MASH em Cuiabá, ou realmente ficar em Primavera e puxou mais meus sócios, a empresa, e Primavera me puxou mais para ficar aqui e ter a possibilidade de estar à frente hoje da empresa, né? Então, um pouco essa é a minha história. Sou meio brasileiro, tenho 2 filhos brasileiros, né? 2 filhos primaverenses, minha esposa é argentina. Eu já namorava quando vim para o Brasil, ela veio 2 anos depois, e hoje tenho dois filhos primaverenses, então estamos ali. Ainda estou convencendo eles para torcer para a Argentina. Estou indo no bom caminho, já que a última Copa do Mundo a gente que ganhou, então eles estão felizes. Mas não, por agora entendem que comemora, eles torcem para quem comemora mais. E então, agora com o desafio, já estou à frente faz uns 3 anos, 4 anos vai ser agora, da empresa e tentando agregar valor aí no que é gestão para o produtor, né, através de tecnologias. E você comentou agora a questão de oportunidades, né? A SAA, de repente, nasceu num momento em que a gente vê que o agro vem se aperfeiçoando, exigindo novas tecnologias, não é só no maquinário, só nos insumos, mas também nessa questão parte de gestão, né? A gente fala um pouco de profissionalizando, né? A gente vê, o agro sempre é feito ciclos, né? Então, eu me lembro na época que a gente começou com a ideia, foi na casa de um amigo e sócio, foi na garagem dele, que a gente assim, começa assim o negócio, mas os 2 estavam trabalhando outra coisa, e falou, olha, falta uma solução que seja simples, mas principalmente que ajude o produtor a ter realmente informações de forma simples, com segurança, para tomar decisões mais acertadas em diferentes momentos, né? E realmente o ciclo vem isso. A gente vem hoje um momento de que talvez seja pela mudança de gerações também que está passando o agronegócio, talvez porque tudo está mais online, né? E a comunicação está mais ágil, as informações. Talvez questões de que hoje o setor está com grandes desafios, né? Financeiros e econômicos. Precisamos ser muito mais assertivos para ter melhores resultados. Então, essa premissa provavelmente fazem que soluções como a nossa hoje estejam realmente evoluindo e crescendo. Mas temos um grande desafio no meio, né? Realmente, o que a gente faz muita força. Além do ERP, a gente tem uma consultoria também própria, onde a gente foca em processos e treinamentos e pessoas, porque a tecnologia sozinha e o ERP, por mais que seja muito bom e simples, não vai. Se realmente do outro lado temos realmente um processo, organização e pessoas no lugar certo, qualquer ERP não vai dar certo. Não vai dar, porque por agora, né, tomara que o curto prazo, médio curto prazo não seja assim, ou a IA vai realmente nos ajudar mais, mas por agora a gente precisa realmente de pessoas que estejam atrás, realmente fazendo operacional no ERP, para a gente poder ter boas informações, para poder tomar decisões assertivas no momento que é preciso, né? Então, sim, hoje vemos que o mercado está mais aquecido. E agora, por último, aqueceu bastante com a questão da reforma tributária. Sim. Então, isso leva a que realmente o produtor tenha a necessidade de ter informações mais apuradas para poder realmente disponibilizar essas informações para a sua contabilidade ou para a sua própria administração e poder apurar os impostos corretamente, poder apurar as informações, tentar pagar menos impostos. Então, realmente está em um momento hoje de crescendo bastante. Só que tem grandes desafios, né? A gente a gente fala assim, não adianta a gente crescer, a gente foca muito realmente a gente agregar valor, né? Então a solução é uma coisa, mas a gente não vende só um ERP, né? A gente vende realmente, quando a gente entra em um produtor, em uma operação, a gente tenta ajudar em mais pilares, principalmente na organização, porque isso impacta diretamente na utilização do ERP e que ele queira realmente solucionar, né? O produtor tem que estar convencido que precisa, né? Uma coisa é
Eu vou ter uma solução, né, de gestão agrícola para ter melhor minhas informações, apurar meus custos, apurar meu endividamento, meu fluxo de caixa, que é sumamente... Hoje, se alguém me pergunta, primeiro que eu preciso controlar? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, vê todas as operações, coloca no tempo certo, vê quando você vai precisar de dinheiro para tal coisa, outra, faz teu planejamento agrícola, né, que a gente chama assim na fazenda, mais de campo, o que eu vou utilizar, quando vou aplicar, coloca tudo num fluxo porque é o primeiro, é o fundamental. Hoje, bom, todos estamos assim, que vivemos do agro, né, sabemos quanto apertado estão as margens agrícolas, os números. O setor vive um momento de endividamento e alavancagem maior, historicamente, e sabemos que está difícil até para captar recursos. Então, claramente, quanto mais informação e mais gestão você tem sobre o teu negócio, entendemos que o resultado vai ser melhor, né? Até tanto, a gente às vezes vê, qual que é a diferença de uma grande companhia com uma média? Estamos falando, vou colocar o exemplo, qual que é a diferença nossa do telhar no momento com uma companhia média, pequena? Não era só, muitos colocam, o volume de compra, poder de compra, tá bom, tem suas vantagens comprar em volume. Venda, volume, também tem sua vantagem. Mas hoje o principal de querer sempre de tentar tomar decisões com planejamento e com números muito bem apurados. Isso, para mim, para a gente foi um diferencial, né? A gente entendia que no momento era uma das melhores administrações que tinha, né? Mas era tudo com números, não se fazia nenhum movimento se não tinha muito bem claro, né? Porque volume, o que eu acho que é muito legal para o produtor e um incentivo, você está em uma cooperativa, ou se associar a 4 ou 5 produtores que se conhecem, que realmente confiam um no outro, e para fazer competir com o grande através de volume, se juntando com outros produtores, né? Está acontecendo no mercado e é bem legal isso aí, a gente apoia muito. Está acontecendo com o beneficiamento do algodão, com as algodoeiras, está acontecendo com algumas cooperativas, né, se abrindo, se juntando com os produtores, que isso também se torna mais competitivo, né? Ok, para a gente entender ainda um pouquinho mais, quem está nos acompanhando a gente, então esse ERP, ele é uma plataforma que integra vários processos, né? Perfeito. Hoje o ERP é totalmente completo. Então, imagina assim, hoje a gente, dentro do ERP, temos a parte contábil, fiscal, financeira e que eu chamo de gestão agrícola. O que entra dentro da gestão agrícola? Tudo que impacta na lavoura. Ali dentro da gestão agrícola, todo o planejamento das aplicações, os estoques dos insumos, né? A manutenção das máquinas agrícolas, a avaliação qual o custo de cada uma das máquinas, qual delas está levando mais manutenção, né? Então, tudo que acontece no campo também, e tudo integrado, né? O legal é que toda na mesma ferramenta você tem o controle 100% da tua gestão. Com indicadores, com BI, que o BI é mais para indicadores gerenciais, rapidamente vê quanto tem a pagar hoje, amanhã ou daqui a um mês, rapidamente vê qual que está sendo a tua produtividade, teu ponto de equilíbrio, assim, ponto de equilíbrio, quanto mínimo que eu preciso produzir para eu realmente pagar as contas com X preço de venda, né? Como também a que preço mínimo preciso vender com X produtividade para realmente eu sair zerado e não ter prejuízo, né? Então a gente entrega tudo isso numa mesma solução, tá? Só que a solução não está sozinha, né? Ela tem, realmente eu adquiro uma solução, mas de que depende o sucesso disso? Realmente a gente hoje avalia muito quanto o cliente, no nosso caso o produtor, tem a intenção de realmente utilizar toda a ferramenta, né? Eu entendo que assim, capacidade todo mundo tem, e aquele que não tem a gente ensina e acompanha, tá? Nosso modelo de negócio, inclusive, a diferença é que se trabalha no mercado, questões de vendedores, treinamento, a gente não. Nosso objetivo é que realmente o produtor, independente no momento que for, que tenha aquele resultado que ele espera. Eu preciso ter um fluxo de caixa controlado esse ano.
tá bom, no RP pode fazer 1000 coisas. Vamos começar pelo fluxo de caixa? Começamos. Fazemos junto, acompanhamos, treinamos, acompanhamos a equipe, fazemos checkpoint que a gente chama, bom, de vez em quando ligamos para ver como que está indo. No próximo ano, agora quero controlar muito bem a manutenção das minhas máquinas. Tá bom, agora vamos lá, vamos treinar. Então, a gente tem a área de sucesso do cliente, né? Que define muito bem a nossa intenção. Sucesso do cliente é isso. Cara, você me adquiriu por quê? Você, como se vai adquirir um carro. Eu quero um carro porque eu vou viajar, né? Bom, esse é o teu sucesso. O sucesso é viajar e não ter problema no carro. O meu sucesso quando adquire um RP é ter controle do fluxo de caixa. A gente não para ter, você ter fluxo de caixa. Eu não vou sumir. Entendeu? Por isso a gente fala assim, a gente não vende RP. A gente vende realmente, o RP é uma ferramenta. Que a gente vende, olha, até ajudar a teu objetivo, né, de gestão que você tenha para a tua operação. E isso vem evoluindo muito, né? Realmente esse ano o mercado está crescendo, né, bastante. Aí, como a gente falou, por diferentes motivos, mas é bom, por um lado, para a gente, porque a gente cresce. Por outro lado, às vezes a gente fala, mas por qual motivo? Não, o motivo é porque eu preciso, porque agora tenho o governo, né, com a reforma tributária, está me pedindo mais informação. Tá bom, legal. Mas não é pelo convencimento total de coração, né, que a gente gostaria, mas enfim, no mercado nos ajuda, né? E vocês em algum momento perceberam alguma resistência? Porque assim, há um tempão atrás, né? Tanto tempo atrás, é porque tudo modernizou muito rápido. A produtora era no caderno, era ali e tal. Agora com a plataforma, ela vem ali para facilitar, para colocar todos os dados ali para facilitar realmente, né? Teve tempo que eu me perguntei sobre isso. Eu falei, olha, a maioria hoje do patrimônio do produtor rural foi construído, eles construíram, que a gente admira. Minha família, uma família de forma geral, é produtora, né? E eu admiro os produtores, né? Que assim, eles fizeram hoje o grande patrimônio deles, da maioria, com anotações no papel, né? Então me pergunto, cara, será que a margem era tão boa assim que a conta fechava de forma tão macro que não precisava entrar no detalhe? Mas era outro momento, outra época, provavelmente. Eu não sei, eu não fui estudar histórico das margens históricas de 1800. Mas quando tudo começou no agro, vamos supor, no Mato Grosso, na nossa região Primavera do Leste, né? Mas fechava e construía esse patrimônio. A realidade é que hoje, o fato, precisamos de tecnologia, porque os números são muito apertados. Então, eu não alcanço a folha realmente do caderno hoje para eu fazer a conta. Se realmente está fechando, se vou ter lucro ou não ter lucro, se realmente a minha operação, se estou sendo ineficiente em algum lugar ou não, se realmente a decisão que eu tomei de fazer uma aplicação de fungicida no talhão X foi acertada ou não, porque eu tive mais produtividade ou não tive, se eu não aplicava realmente a produtividade que eu ia ter, o resultado do talhão financeiramente ia ser melhor ou não, do que fazer mais uma aplicação. Então, é muito detalhe. E a verdade é que eu, quando começo a pensar, falo, não, hoje a tecnologia evoluiu, mas o fato é que o negócio precisa, né? O fato é que o negócio precisa. Como qualquer... Eu vejo como... Aí eu comparo com o nosso negócio. A gente é prestador de serviço, né? A maioria das nossas empresas são prestadores de serviço. Se a gente hoje não levar nossos números na vírgula e sermos muito eficientes da porta para dentro, o número não fecha também, né? Eu utilizo nosso próprio ERP para fazer todo o nosso controle de gestão das nossas empresas. Porque então eu sou usuário do nosso próprio produto, né? Porque não fecha, senão. Se você é muito estratégico, principalmente eficiente, de processo, de realmente fazer com a mesma operação tua, quantidade de gente, mas se você continuar crescendo, a gente cresce 2 dígitos todo ano. No pior ano, a gente cresceu mais de 15%. É claro, em porcentagem, porque a gente ainda somos pequenos, a gente tem hoje 1,5 milhão de hectares na plataforma. 1,5 milhão de hectares,
falando da SA, depois a gente tem a consultoria, temos a SA, que é a parte de automação de abastecimento de combustível, né? Que também está crescendo um monte, graças a Deus. E aí, só que ainda a gente entende que somos muito pequenos para onde a gente quer chegar, né? Então, quanto a gente crescer, se nossa operação crescer do mesmo tamanho do que a gente, nossa estrutura crescer do mesmo tamanho que estamos crescendo no nível de cliente e de hectares de nossa plataforma, aí não vai funcionar. Então, realmente, hoje, todo negócio, acredito que precisa de gestão e de ter muito bem controlados os números e ser muito eficiente, né? E essa questão de deixar os números muito bem controlados e uma gestão que os auxilie faz com que o produtor tenha uma maior rentabilidade, que é o que ele sempre procura, produza melhor, que é isso que eles sempre buscam também, né? Tenha. Olha, eu acredito que além de ter, eu acredito muito nisso, tá? A gestão traz resultados. Mas também, nos momentos difíceis, se você vem de alguns anos de uma boa gestão, eu falo assim, ó, a gente tem que ser muito frio. Eu sou muito frio com os negócios, né? Mas nesse sentido qual? Olha, a decisão tem que ser tomada de forma racional. Tem uma questão muito legal no agronegócio, que eu particularmente eu gosto também disso, que são de máquinas agrícolas, né? O produtor normalmente gosta de máquina, e eu posso falar, talvez pelos meus familiares, para não generalizar todos os produtores. Todos gostam de máquinas agrícolas. Agora, a gente avalia assim, olha, tá bom, mas eu compro uma máquina agrícola porque eu gosto, eu tenho um dinheiro em caixa, fiz uma safra muito boa, ou porque está no momento e eu preciso, porque estou perdendo, tenho perca de eficiência nessa máquina, ela está quebrando muito no meio da safra, estou tendo que fazer a manutenção, aí eu perco a janela de plantio, ou perco colheita. Por qual que eu tomo a decisão? Pelo quê? Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente tomar decisões de forma racional e com números. Eu vejo assim, né? Quem trabalha no campo, a gente está muito no agronegócio, a gente se apaixona, né? Pelo agronegócio. A maioria do ecossistema do agro, quem vive de ponta a ponta, é apaixonado por aquilo lá, não tem como, né? E às vezes, quando você tem uma alta paixão, você toma decisões que são pelo coração. Mas eu entendo que realmente devemos tomar muito mais racional. E o momento, a boa gestão, você vê que deu resultado no momento de crise. Quando você tem um momento como agora, que você... Porque temos produtores que estão muito bem financeiramente, passam pela crise hoje de preços baixos, taxa de juros alta, bem, e outros não. Se são fazendas nas mesmas regiões, se os preços de forma geral... o mercado que dita, né? Claro que temos situações pontuais de produtividade, regionais, de questões climáticas, né? Propriamente nas próprias regiões, né? Muda muito, né? Chuva de um talhão a outro já muda, né? Mas por que tanta diferença, né? Eu acho que gestão é uma delas. Eu acho que quando você tem boa gestão com informação e com soluções como a nossa que te acompanha, em momento de crise você vai passar. Talvez não vai crescer, mas vai ser um diferencial você passar por isso. São ciclos. Quando o nosso ciclo voltar, vamos ter ciclos bons. O problema é que precisamos passar por esses ciclos agora, né? Que está muito longo, inclusive. Mas quando passar, vão ter ciclos bons, de preços bons, de taxas de juros razoáveis, né? Para que alavanque a operação. Bom, esse que fizeram uma boa tarefa de casa, que estão estruturados, conseguiram ao longo dos anos ser muitos racionais, com boa gestão, vai ser um diferencial. Então, a gente acredita muito nisso, tá? A tecnologia, acho que vai, no próximo ano, inclusive, o que a gente já faz, a gente fala muito internamente que a gente precisa matar nosso próprio produto, né? Então, a gente já sempre está pensando 5, 10 anos na frente. E é óbvio que nossa visão quanto a softwares e soluções de, principalmente gestão, que é o que a gente foca,
vai ser totalmente diferente, pelo que a gente imagina e o que a gente está trabalhando, né? Para que seja muito mais autônoma. A gente entende que precisa ser muito mais autônomas, que do outro lado, do produtor e das pessoas que trabalham com ele, agreguem mais valor tomando e avaliando essas informações para tomar decisões do que propriamente fazendo mais a parte operacional de lançamento, a contabilização dentro do ERP. Então a gente entende que vamos evoluir mais para a automação, mais na parte administrativa, né? Eu acho que não estamos longe, inclusive, estamos bem perto. Acredito que sim. Então, E, Mauro, me diz uma coisa, o que eu percebi durante, né, você falando aqui, o software de vocês, o grande diferencial também é que ele é feito por pessoas que entendem do agro, legal, né? legal. Legal você tocou esse assunto, muito bom. Eu sou novo ainda. Não, na verdade eu não sou mais novo, não. Fiz 40 agora. Mas já tem 20 anos de Brasil, né? 20 anos no Brasil. Praticamente estou mais aqui do que na Argentina já. Mas, nossa, mas fiz 40. Ó. Mas, olha, a gente, bom, eu nasci em cima de um trator. Não, desculpa, não nasci literalmente em cima de um trator, mas eu comecei a dirigir, o primeiro que eu dirigi, foi um trator, né, com meu pai. E daí tive a oportunidade de trabalhar em uma multinacional que me deu todo o ensinamento, né, de vivência do agro. Mas, sabe o que é legal? Eu tenho hoje, na SA, somos 4 sócios. Nas outras 2 empresas somos 6. Os mesmos 4 sócios da SA e temos mais 2 sócios na consultoria, que são expertos também no agronegócio, e na automação de abastecimento de combustível das fazendas e tal. E dos 4 que estão na SA, o que é legal que tu falou? Olha, 2 desenvolvedores sempre trabalharam desenvolvendo soluções para agronegócio, né? E são daqui. Eles vivem no agronegócio, né? Viveram sempre o agronegócio. O outro é economista, trabalhou muitos anos à frente de um grupo aqui também de agrícola, de Primavera do Leste. Também teve experiência de trabalhar como consultor no agronegócio. Então, conhece muito, inclusive conhece muito mais do que eu. Todos eles conhecem mais do que eu em diferentes momentos. Então, assim, a minha única característica é poder juntar todos eles e conviver todos juntos. Essa é a principal característica. Então, são muito bons, mas estão no dia a dia. Entende o que acontece com o produtor, entende se o produtor está colhendo, quanto que é importante a gente estar online para ele atender, para sair uma carga, para emitir uma nota, que é sumamente urgente. Quando a gente tem muitos clientes que produzem algodão e tanto plantam quanto fazem um beneficiamento, né? E as algodoeiras não param, né? São 2 turnos. Pega às aí... vezes até 3, dependendo da época do ano, perfeito, né? Perfeito. A gente tem... não aconteceu muitas vezes, mas a gente teve atendimento 2, 3 horas da manhã. E tem que estar ali. Por isso que eu falo que não é só o software. Não é só um software. É estar quando o cliente precisa. Eu preciso estar desde julho para frente até dezembro. Não tem um dia que não tenha alguém trabalhando na empresa. Não tem. Porque, principalmente nas algodoeiras, que a gente tem muitas algodoeiras atendendo como clientes, que prestam serviço, ou propriamente dos produtores, como tu comentou, trabalha 3 turnos. E sábado e domingo, né? Sábado e domingo e feriado. Então, você vê que a diferença está nos pequenos detalhes. Já não é uma solução. Eu preciso estar quando realmente o cliente precisa de mim. Então, a gente fala, olha, precisamos fazer o básico muito bem feito, né? E que a gente conheça o agro, mas a gente aprende muito, né? A gente comentou antes de começar, uma pessoa em comum que você conhece, teve aqui, que é o Edson Vendrúsculo, que a gente tem uma certa amizade. Eu chamo de amigo, mas amigo é forte, né? Não, mas eu considero ele muito, cada vez que eu tenho dúvida, tal, que eu aprendi demais com ele. Ele foi diretor do ateliê há muitos anos de produção e eu trabalhava direto com ele, o tempo todo. Muitas das coisas que eu sei de agronegócio, da parte agronômica, operacional, de planejamento, tudo com ele. Até hoje. Entendeu? Com ele, outro colega, Rodrigo, trabalhava muito bem a questão técnica, especialista no algodão. Pessoas muito boas.
Então, a gente aprende com essas pessoas, né? Aprende com essas pessoas e tenta... A dificuldade que eles não colocam, que hoje está tendo, produtor uma coisa ou outra, a gente vê, ou vemos de um cliente nosso, temos que ouvir muito o cliente, muito, e aprender. Por quê? Por mais que plantar e colher é praticamente igual para todo mundo, a forma que ele vê o negócio, muitas vezes, o que ele quer ver é diferente. É diferente. Então, a gente hoje temos clientes em 9 estados, mas principalmente a maioria está no estado do Mato Grosso, né? A gente deve ter 70% dos nossos clientes, 75% no estado do Mato Grosso, onde mais a gente está posicionado, né? Até porque a gente nasceu aqui em Primeira do Leste, temos um escritório em Sorriso, estamos crescendo muito na 163, e agora a gente desde o ano passado se posicionou muito bem na Bahia. Pelo perfil, né? A gente atende muito bem produtores de algodão e a Bahia realmente é um estado muito grande, né? Produção de algodão, clientes de grande extensão de áreas. Então a gente se posicionou. Então imagina, a gente aprende todos os santos dias. Sim. Porque fala com ele o tempo todo. Então somos do agro, mas aprendemos muito o tempo todo com o nosso cliente, né? Uhum. Aproveitando para mandar um abraço aí pro Edson, né? Que provavelmente ele vai assistir esse episódio, né? Vamos mandar para ele dá uma moral pra gente assistir, para ele assistir, né? Um abraço, Edson. Tem que voltar aqui de novo, né? Fazer um bate-papo aí com a gente. Quem sabe a gente faz aí o Edson e o Mauro juntos aqui novamente. Mas aí vai longe se faz, hein? Mauro, e me diz uma coisa, quando vocês criaram, né, essa plataforma, qual que foi o maior desafio daquele momento? O legal, nosso primeiro cliente está até hoje com a gente, 10 anos fez agora. Olha, o principal desafio era realmente ter uma solução que seja simples, né? Porque eu tinha a experiência de trabalhar com 4 ou 5 ERP diferentes, soluções de gestão, dentro da hotelaria. Tive a oportunidade de muitas delas participar da implantação, né? Key-User, que se chama, mais ou menos que um dos... e a gente não estava tendo não tivemos boa experiência quanto a isso, quanto ao processo. O Rafael, que é um dos sócios, que eu comentei contigo, economista, ele, num tempo, ele prestou consultoria, né? E ele estava vendo que as soluções que tinham o cliente deles, concorrente da gente, não estava solucionando o problema do cliente, né? E principalmente, qual que era nesse momento o cliente? Ser simples. Simples, mas ao mesmo tempo eu quero segurança, né? E que seja confiável essas informações. Ao mesmo tempo eu quero ter um balanço que seja possível de auditar, de apurar, mandar para bancos, e ao mesmo tempo não precisa que as pessoas que estão aqui que não tenham que lançar 20 vezes a mesma coisa. Então eu acho que o maior desafio realmente foi unir todas essas coisas, sabe? Como você faz uma solução que seja simples, que você não tenha que lançar 1000 vezes a mesma coisa, mas que alimente todas as pernas ao mesmo tempo. Hoje, um lançamento alimenta o financeiro, o fiscal, o contábil, ao mesmo tempo. Então, juntar tudo isso realmente foi um desafio. Até hoje, a gente está no nosso modelo aí que nunca para, né? Quando trabalha com tecnologia, nunca para. Então, a gente até hoje estamos realmente evoluindo, agregando solução, deixando mais autônomo. E acho que comentei contigo, né, antes da gente começar, nosso projeto hoje estamos focando muito em IA, né? Que entendemos que vai ser realmente o que vai mudar o jogo na gestão, principalmente na parte operacional, vai ser a IA. A gente está com 3 IA próprias que vamos começar a fazer o teste agora no segundo semestre de 2026 para soltar. Aí vai mudar bastante o jogo, principalmente a parte operacional. E como você citou a questão da IA, de que forma? Já vou perguntando. Se você acredita que a IA vem ainda mais para ajudar nesse... Vou colocar um compromisso para meus sócios que estão desenvolvendo aqui. Mas a gente está focando muito em solucionar a parte operacional. Então, entendemos que todas as informações estão cada vez mais online, né? Então, quando você desenha um modelo de negócio, como você quer administrar teu negócio, o que manda no nosso ERP, a gente fala assim, é o plano de conta e as parametrizações. Assim, como eu quero ver meu negócio? Eu quero ver
por cultura, e eu entendo que tal produto vai ter essa cultura, como vou apurar os resultados. Uma vez que se eu determino isso para uma IA, eu não vou falar tudo, na verdade. Vou falar uma parte, porque se eu falar tudo que estamos fazendo, aí não vai, não vai haver surpresa, né? Não, mas a ideia é que a IA faça a parte operacional, então que ela lance sozinha. Se alguém emitir uma nota para você, que a gente já saiba, ela vai ficar online, a gente hoje consegue puxar essa nota fiscal que foi emitida para você com qualquer produto, despesa, serviço, o que for, e a gente com inteligência saber aonde fazer essa contabilização, e se ela vem com um boleto, fazer a provisão de pagamentos, colocar no fluxo de caixa e fazer a apuração fiscal. Então, tudo de forma automática. Hoje é tranquilo. Hoje você pega hoje uma IA nossa, você tem um pedido de produtos de adubo, por exemplo. Você tira uma foto do pedido, você não vai lançar no RP. O RP a IA vai lançar sozinha, entendeu? Você tirando a foto. Então, entendeu? E se isso está no celular ainda, que hoje já é o mais fácil a gente tem usar o celular, né? Então imagina, já matou um processo. Então, a gente vai matando processos para que seja muito mais automático. Então, realmente, isso é uma realidade, tá? Isso não é só a gente que vai fazer. Escapar. Não tem. E não é só a gente que vai fazer. A gente vai estar colocando aqui uma coisa que só a gente vai ter. Não. A gente tem que todo mundo vai ter. Um pouco antes, o outro um pouco depois. Mas o mercado vai se regulando. O mercado de nossas soluções de gestão agrícola, RP, todo mundo se conhece. Então, sabe o que está fazendo um, o que está fazendo o outro. Ninguém oculta, não tem como ocultar. Estou fazendo uma IA. Cara, você acha que o teu concorrente não vai saber e não vai fazer? Sim. O que você pode fazer? Soltar a solução antes que eles. Isso pode ser você. Seu primeiro, né? Agora, eu falo assim, o que não pode nunca é parar de realmente melhorar e estar procurando. E, de novo, a palavra, eu gosto de matar nosso próprio produto, né? Eu acho que isso temos que estar fazendo constantemente e isso nos leva a estar tentando melhorar. Quando nosso concorrente melhora, melhor para a gente. Esse dia eu falo, tem um concorrente que é bem parecido a gente. E estamos sempre na mesma, brigando em proposta. Falei, mas, cara, e aí a gente fica assim, mas, sempre a mesma proposta e somos similares na solução e no modelo de negócio. Falei, como pode ser? Aí, por outro lado, eu estava pensando, cara, mas que legal porque isso me leva a eu pensar diferente. Se eu não tenho ele me incomodando, se não tenho meu concorrente me incomodando, eu estou em risco daí de eu ficar tranquilo, me acomodar, não melhorar, né? Não me desafiar, né? Eu falo mas na verdade é nossa empresa, né? Então hoje a tecnologia é uma tendência total, acho que a maioria tem muito claro. No agronegócio entrou muita inovação, né, nos últimos anos, mas a questão é que a gente entende que a gente precisa estar levando soluções e não problemas, né? Então, alguma tecnologia, quando a gente leva existe a tecnologia, mas chega informação demais e nosso cliente, no caso o produtor, não tem como operacionalizar essas informações, tomar decisões, ou que precise mais pessoas para controlar essa tecnologia, já não vai. A gente entende assim, olha, eu preciso levar uma solução. Ele precisa, mas minha solução não pode gerar mais mão de obra para ele, mais problema, né? Que nossa solução seja um investimento, vai ajudar ele a ter melhores resultados, né? Esse é o nosso principal objetivo, né? Com certeza. Mauro, eu vou dar uma pausa aqui para eu falar de 2 parceiros bem bacana que a gente tem aqui no nosso podcast, que são 2 doutores, doutor Fernando Fonseca e a doutora Ana-Elis Nicolino. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço e o doutor Fernando Fonseca é cirurgião plástico. Vamos assistir um vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre eles? Olá pessoal, eu sou a doutora Ana-Elis Nicolino, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e de transplante capilar. E eu sou o doutor Fernando Fonseca, cirurgião plástico, que além das cirurgias plásticas também faz o transplante capilar. Aqui em Primavera, nasce o primeiro centro de restauração capilar aqui na nossa clínica. E para garantir que o seu transplante tenha um resultado supernatural e com a qualidade garantida a longo prazo,
a gente trouxe o que há de melhor em tecnologias para transplante capilar aqui para a Primavera do Leste. Convidamos vocês para conhecer o nosso espaço, localizado em frente ao lago, Avenida dos Lagos 2892. Aguardamos vocês aqui. Obrigada aí ao Dr. Fernando e à doutora Ana Elise Nicolino. Então, se vocês quiserem aí conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, é muito fácil localizá-los, fica ali na Avenida dos Lagos, muito fácil, a clínica do Dr. Fernando Fonseca e a doutora Ana Elise Nicolino. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Mauro, me diz uma coisa, por um acaso vocês teriam algum dado que de repente mostre aí os dados de alguma empresa que utilizando a ferramenta melhorou antes de utilizar essa ferramenta, ou depois, ou até mesmo algum case, né? Alguma história que você poderia nos contar de como era antes, né? A propriedade rural antes de utilizar a ferramenta e o que ela se tornou após a utilização? Ah, legal. Não, legal. Graças a Deus temos muitos. Temos muitos. Principalmente Bom, temos dois tipos de clientes aí. Temos, inclusive, aquele que faz 10 anos, quando a gente começou a trabalhar com ele, que a gente sempre, adora ele porque, cara, nunca vamos esquecer da primeira pessoa que acredita em você, né? É verdade. E então foram os primeiros que acreditaram na nossa solução e ainda estavam finalizando, né, o nosso ERP e graças a Deus estão com a gente até hoje. Então, o controle deles, por exemplo, era tudo caderneta, de fato, quando a gente começou a trabalhar com eles, né? Olha, cresceram também, e que bom. Agora, hoje, toda a operação deles é 100% com ERP. Eu tenho certeza, a gente temos vários casos, né, que realmente mudaram a forma de fazer gestão e se tornaram muito mais eficientes, né? Eu falo assim, a gente agrega resultado diretamente no bolso, talvez diretamente eu não, porque eu não vendo semente, não vendo adubo, mas o que realmente a gente vê é que essas pessoas que hoje utilizam 100% a ferramenta, que começaram com a gente, estavam com dificuldade ou não tinham, ou estavam com uma solução que não conseguiam rodar, de fato, não estavam conseguindo utilizar, hoje você fala com ele e está mais tranquilo nesse sentido. Pode ter alguma dificuldade, pelo momento pode, mas eu tenho minhas informações, as informações estão comigo. Já superaram esse desafio, entendeu? Superaram esse desafio. É um longo caminho, né? A gente fala assim, olha, leva 2 anos. Eu não vendo, vamos entrar com a solução, o ERP, vamos te ajudar, vamos treinar a equipe e tal, e vai mudar em 6 meses, até porque o ciclo do agronegócio é longo, né? Então, realmente uma mudança, porque às vezes é uma mudança de cultura. A maioria das vezes é mudança de cultura, né? E processos. Então, isso leva tempo. Então, depois de 2 anos, a gente vê resultados muito bons, tá? Que realmente conseguem hoje ter informação para tomar melhores decisões, que naturalmente impactam no resultado, tá? Então, temos o caso que mais virou foi que realmente não estava do zero, plantando 4, 5 mil hectares já. Hoje planta mais de 10, que não tinha nada, né? Não tinha nada. Temos outro que tinham RPs que mudaram totalmente e não mudaram mais de RP. Realmente estão com a gente há muitos anos. Então isso já não tem que mudar de RP. Realmente já te leva, já te poupa dinheiro e tempo, né? Então você tem a solução certa, né? Então realmente impacta. Hoje clientes, eu venho aqui na cabeça. Principalmente hoje estamos adquirindo muito cliente. Já nesse momento, a maioria dos clientes que a gente hoje estão com a gente nos últimos anos, 2, 3 anos, são clientes que já tinham uma solução. Já tinham outro ERP, estavam tentando controlar de alguma forma o financeiro, ou a lavoura. Então já tinham uma experiência. Que para a gente é bom, viu? Porque normalmente é ruim a experiência que eles tinham. Então, para a gente é melhor ainda, né? O desafio é mudar quando não tem nada, né? Quando não tem nada e começar a ter controle e realmente levar tudo para uma planilha, são gerações, e aí mistura, né? Tá ainda o pai, o filho e talvez o filho do filho. Em muitas situações está assim, né?
E você trabalhar com todos eles ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo, é um desafio. Mas gera resultado positivo, com certeza. E de novo, temos vários clientes, principalmente os últimos. Aí temos alguns do primeiro ano que geraram um impacto muito grande, porque não tinham nada. E os últimos anos já são clientes que já vêm principalmente e muito regionalizados, tá? A gente percebe que a gente tem uma região da 163, que já são produtores que já têm uma solução de gestão agrícola e que a gente está adquirindo eles porque estão trocando, porque não estão conseguindo ter resultado, ou por modelo de negócio da outra solução, o que for, estão mudando, estão tendo bom resultado com a gente, maior controle. E temos regiões propriamente do estado do Mato Grosso que já está um pouco diferente, que não tem. Por exemplo, a gente tem cliente do Vale, né? Então, a gente tem clientes hoje em Canarana, com Fresa, Querência, e que alguns estão em outro momento. Ainda estão em outro momento. Ainda alguns não têm controle nenhum. Então, realmente, o impacto é maior de um dia para outro, né? De um dia para outro, o impacto é maior. Você não tem, passa a ter, aí tem que mudar muita coisa. Agora, a região que já tem uma solução, acelera o processo. Já está acostumado, já sabe que tem que fazer aquilo lá. Né? A gente vai ainda evoluir mais, mas já em menos tempo você consegue ter melhor resultado, né? Com a própria solução. Senão, meia vai levar 2 anos aí para você realmente ter um controle total. Depende do tamanho. A gente hoje temos clientes de 1.000 hectares, como temos clientes de 60, 70 mil hectares. Diz alguma coisa isso? Eu falo, pô, legal, ter clientes de 60, 70 mil hectares com 1.000. Agora, o que nos interessa muito? O nível de gestão desses clientes. Porque eu posso ter um cliente de 70 mil hectares e controlar pouco. Mas a gente tem cliente de 5 a 15, 20 mil hectares que hoje tem contador dentro da própria administração, tem um gerente financeiro, tem um coordenador fiscal, tudo certinho, faz seu próprio balanço, fechamento. Então, para a gente, é muito legal porque tem a pessoa que faz todo o processo de compra, porque o desafio é maior. Utiliza 100% da ferramenta. Então, o tamanho, às vezes, não fala muito. Não quer falar que tem maior quantidade de hectares, que mais se utiliza a nossa solução, que mais impacto positivo tem com o RP. Não. Realmente, quem tem hoje o que mais consegue utilizar e que acreditam que mais valor agrega é que aquele consiga ter uma estrutura, quase todos os pilares, os principais pilares do negócio já com pessoas e estruturado, fazendo sua própria gestão. Hoje, claro que clientes já menores terceirizam uma parte, né? Então, a gente é muito parceiro de escritório de contabilidades, né? Porque uma parte é feita dentro do próprio RP, né? E aí o escritório de contabilidade já entra com toda a parte mais específica dele, da contabilização, da apuração de imposto, né? De informação para a receita, e já entra essa parte. E o produtor menor fica mais na parte mais operacional, no caso, né? Controlando. Mas é um fato, hoje temos muito case, eu não vou citar alguns nomes. Deve ter bastante. Não vou citar uns nomes aí, mas a gente... mas realmente temos bastante, graças a Deus, muito daqui. E a gente tem até orgulho, né? Que a gente, poucos clientes saem. Tá? A gente, acho que os últimos 5 anos, a gente estava até fazendo essa apuração de números, últimos 5 anos a gente deve ter saído 10 clientes. E clientes saíram porque quando a gente começa a avaliar no detalhe, talvez não estava no momento, né, de a gente estar com a solução. Tínhamos cliente talvez que não era produtor. A gente, quando começou a solução, a gente começou a atender alguns negócios, que era negócio, não era produção agrícola, né? A gente primeiro que queria fazer era gerar receita. Então, começamos a atender clientes que talvez não era nosso perfil atual. Então, esses clientes, de uma forma ou outra, foram procurando soluções que atendam melhor a eles, né? Então, mas nos últimos 5 anos, perder 10 clientes, realmente é muito pouco, pouquíssimo, né? Pouquíssimo. E lembrando que
vocês dão total assistência, né, nesse período de adaptação, em tudo que o cliente precisar para entender sobre essa ferramenta. Né? Perfeito. Até no modelo de negócio, né, a gente não trabalha com venda de horas. Então, eu vou adquirir a solução e você não tem que adquirir hora de treinamento, sabe? Porque eu falo assim, eu adquiro hora de treinamento para treinar minha equipe, fazer a implantação. Mas tem aquela hora. E se eu não aprendi a utilizar o ERP naquela hora? E se minha equipe demorou mais um pouco? Porque muita coisa. Às vezes tem 2, 3 pessoas para fazer tudo. E natural que a gente não aprenda todo em uma semana. Então, a gente, nosso modelo é diferente. Nosso modelo de implantação. Se o cliente, pelo perfil da equipe que ele tem, pela maturidade de conhecimento e pelo momento que ele está, vai levar 2, 3 meses, a gente faz o projeto de 2, 3 meses. E eu vou estar 2, 3 meses dando treinamento, um momento específico, evoluindo na medida que ele vai evoluindo a gestão dele, né? A gente tem cliente que demora 1 ano, às vezes. A gente vê cliente começando, minha urgência é fazer implantação e ter controle financeiro. É urgente. Tá bom, fizemos. 3 meses. Bom, agora eu quero controlar a lavoura. Quero ver o que está acontecendo na lavoura, que estou aplicando. Começamos, mais 2 meses. E vai indo. Então, além disso, a gente nunca deixa de treinar, né, o cliente. Eu acho que o cliente, o produtor, às vezes tem rotação, né, da equipe, uma pessoa por algum motivo saiu, teve ou enfermidade, ou que realmente saiu da empresa, entra uma nova, eu não vou te cobrar, para dar treinamento para essa pessoa. É importante para você, vai ter uma função chave no teu negócio, eu vou treinar essa pessoa, você vai continuar utilizando o ERP e vai continuar tendo resultado. A gente fala assim, a gente não trava o produtor. Sabe o que é doido? Você fica um tempão querendo ter alguém de cliente. Quando você tem ele cliente, você depois, ante qualquer coisa, uma vez que ele é cliente, você deixa de prestar atenção para ele, não dá mais inovando para ele, você já não ajuda tanto como você queria ajudar quando você vendeu para ele, e você começa a travar ele. Então, a gente não tem nem multa rescisão nos nossos contratos. Nada. Eu falo assim, se o cliente quer sair, é culpa minha. Por que ele vai ter que me pagar multa ainda porque ele quer sair? Então, não, a gente não gosta de trabalhar. Até porque eu trabalhei muitos anos, por exemplo, com um concorrente nosso, né? O SAP. Tomara que ninguém do SAP esteja ouvindo, mas... olha, mas... o ERP era caro, mas tirar ele era pior, viu? Então é complicado. Então eu não gosto disso, de travar o cliente. Se eu não estou agregando valor, eu saio. Eu saio tranquilo, sair. Eu tenho que estar. É uma estrutura diferente. Tá bom, mas olha, quando você olha a longo prazo, você não olha o resultado imediato. É uma estrutura mais pesada que temos? Sim, precisamos ter mais gente para isso. Tá bom, mas eu não estou olhando a 1 ano, 2 anos. Eu quero estar muitos anos. Né? E se eu estou 10, 15, 20 anos com o mesmo cliente, eu vou ter o resultado que eu procuro, entendeu? Às vezes, realmente, a estrutura fica mais pesada para atender o tempo todo do cliente quando ele precisa, assim, não ter que cobrar tudo, né? Mas, eu não faço negócio por 1 ano, né? Interessante a visão dele, gente. Interessante. Dele não, de toda a equipe. Time, né? Eu estou representando o time, aos sócios, que realmente a gente hoje tem a oportunidade, né, pela confiança deles, de estar à frente, né? Mas é o que eu falo, né? Eu não sou especialista neles, são muito bons no que fazem, cada um deles. É uma coisa doida, né? Sociedade falam assim, é um casamento, né? E a gente somos 4 há 10 anos e nunca tivemos... problema tem, né? Discussões tem. Mas nunca assim... Sempre... eu acho que o principal é que a gente compartilha os mesmos valores e os mesmos propósitos, né? E realmente estamos no mesmo momento de vida também, parecidos cada um. Então, realmente, e a gente não tem plano B, que a gente chama, né? Eu gosto de chamar, não temos plano B.
Plano A são nossas empresas, hoje são 3. Esse é o plano A. E tomara que vai ser uma quarta aí, se Deus quiser. Mas esse é o nosso plano A. Então estamos todos juntos, sempre juntos, fazemos coisas juntos. E cada um deles é muito bom naquilo que ele faz. Mas muito bom. E a confiança é total. Então, hoje só tenho a oportunidade de estar à frente da empresa, mas eles que tocam quase toda a operação, eles que inovam, eles que atendem nossos clientes, tanto na consultoria, que tem outro sócio, tanto no GCA que tem um sócio ali que é um gênio e trabalha pra caramba. Então, eu acho que é isso que faz diferença para nós, né? Porque também não tem horário, não tem dia, e a gente está num momento que todos queremos crescer, né? Como pessoas, como profissionais, e no estilo da empresa. E até porque você já não trabalha mais para você. Você não tem empresa mais para você. Você tem para você e para as pessoas que estão com você. O que a gente tem mais importante para mim? Hoje, o tempo da nossa vida. E se eu passo X quantidade de horas por dia trabalhando nessa empresa, olha o compromisso que a gente tem. Eu tenho um compromisso enorme de agregar valor para essa pessoa que está dedicando X quantidade de horas para estar junto com a gente. Então, isso é um compromisso enorme, realmente, de a gente não parar de crescer, não parar de inovar e que a gente seja interessante para essa pessoa que passa grande parte da vida dele com a gente. Então, a gente já não trabalha mais para nós. Começar um projeto pensando, mas, o ano que eu não crescer, eu estou deixando de criar oportunidade para a pessoa que está com a gente. Muito... Parece... a gente simplifica muito isso, sabe? É assim, cara. Tem que ter um compromisso muito maior que a gente, que são as pessoas que estão conosco, né? Olha só. E, Mauro, para a gente ir finalizando aí nosso bate-papo, eu falo que a gente sempre vai aprendendo um pouco mais de diversos assuntos dentro do agro. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem ou um recado para aquele produtor rural das vantagens, né, dele ter um software como esse para melhorar a gestão da sua propriedade rural. Então, eu queria que você contasse para a gente, falasse aí para o produtor rural das vantagens aí dessa grande ferramenta. Vou vender meu produto, você Claro. fala, venda, vende. A gente é apaixonado pelo que faz, então a gente começa a falar e talvez não para mais. Mas, tem algumas realidades. Hoje, naturalmente, a gente está à frente ali de uma reforma tributária, né? Estamos no 2026, num ano de transição, mas 2027 vai estar valendo, né? E a gente está totalmente preparado. A gente, falando em pessoas, são especialistas que vêm estudando reforma faz 2 anos. A gente tem a obrigação de estudar, tem uma obrigação com nossos clientes, né? De realmente a gente ter a solução totalmente preparada e passar segurança para eles. Então, por obrigação, eu indico e que todos deveriam ter, a maioria, uma solução de gestão agrícola, tomara que seja nossa, pela questão da reforma tributária e as exigências fiscais. Agora, por outro lado, se eu não tenho isso, se não tivesse essa exigência, eu indico total. Minha experiência é de gestão. A gente tocou todo o nosso negócio, grandes negócios, com gestão, tomando decisões com uma solução atrás de um ERP, e que nos levou a tomar melhores decisões. Tá? Esse trouxeram melhor resultado em seu momento, outros resultados não tão bons em outro momento, mas eu sabia por que não eram bons. Então, para mim, gestão é o pilar que sustenta todo o teu negócio, qualquer um que for. Tá? E o ERP é a ferramenta que te ajuda a que isso seja muito mais fácil e seguro para tomar essas decisões, para você ter o caminho que você quer e onde você quer chegar, né? E isso em tudo, tá? Qualquer tipo de negócio. A gente está falando, nosso foco é o produtor. Eu não vejo, tá? Eu não vejo sustentabilidade, né, no agronegócio se não for realmente com gestão. Independente do preço que tiver a soja, independente do preço que teve a captação de recursos, o clima, gestão. Tomar decisões com soluções que te ajudem a que isso seja mais ágil, mais fácil, tá? Para mim, o futuro agronegócio, um dos pilares importantes é esse. Claro que logo vem toda a parte de genética, né? Toda a parte de questão de campo, mas olha, em resumo, o que mantém um negócio é quanto resultado ele te agrega, né? Financeiro, né?
econômico para a tua operação. E isso se resume em você tomar boas decisões e realmente ter uma gestão que não é só um ERP. Claramente, a gestão de um negócio não é ter um bom ERP, mas eu garanto que te dá muita eficiência, né? Ter uma boa solução e a solução certa, né? Olha só, falei, a gente vai aprendendo muito, conhecendo uma ferramenta tão importante aí, né? Hoje a gente falou dessa ferramenta dentro do agro e realmente muito obrigada aí, Mauro, pelo bate-papo de hoje, né? Obrigado a você. Tomara que a gente tenha mais. Eu acho que a gente estamos, inclusive, fazendo bastante eventos esse ano, mini eventos, né? Então a gente vamos ter em Primavera do Leste, mas estamos tendo agora em Sorriso, Guarantá do Norte, em Lucas, Campo Verde. E a gente tentando realmente levar, falando mais de gestão, né? A gente realmente tenta levar para mais pessoas quanto que isso impacta e naturalmente quanto ajuda uma solução como a nossa nisso, né? Então, muito obrigado. Eu fiquei muito contente, muito feliz cada vez que a gente tem a oportunidade, né? A gente teve poucas oportunidades assim realmente de falar um pouco mais da nossa empresa, de as pessoas conhecerem mais a gente está há bastantes anos aqui, né? E tomara que a gente tenha mais possibilidades de momentos como esse, né? Com certeza. Então, vamos organizar aí para uma próxima vez, né, Mauro? Obrigado, muito obrigado. Gente, então esse foi o nosso bate-papo de hoje. A gente falou aí sobre tecnologias para a gestão agrícola. Olha só que interessante. Acho que vocês conheceram um pouco dessa empresa aí que é extremamente importante aí para o agronegócio. Conversei agora então com o Mauro Paglioni, que é o CEO da SAA Software. E, gente, antes de eu finalizar definitivamente aqui, é claro que eu vou fazer aquele pedido especial para vocês. Aproveite que você está aí nos assistindo e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Corre lá no Instagram, segue a gente no @Momento do Campo. E, claro, se você está na estrada, se você está no campo, enfim, a gente também está no Spotify. Então, você também pode escutar os nossos episódios pelo Spotify. E agora, né, vou falar novamente aí da nossa parceira, a empresa agrícola Alvorada, que está de norte a sul no estado de Mato Grosso. É a solução completa que agrega valor ao produtor rural. São mais de 20 anos de história com portfólio amplo de produtos e serviços, da escolha das sementes e insumos, a armazenagem e comercialização. A Agrícola Alvorada é a primeira opção em solução integrada para o agronegócio no Mato Grosso, com foco em rentabilidade e geração de valor. É o simples bem feito, focado no resultado e que traz o produtor rural para o centro do negócio. Segurança, agilidade e qualidade em cada etapa da lavoura. Essa é a Agrícola Alvorada. Bom, finalizamos o episódio de hoje, mas claro, espero vocês no próximo episódio do podcast Momento do Campo. Até lá!